Bom dia, pessoal. Para começar a gente a trabalhar, eu a gente fornecer a vocês uma programação da disciplina que leve em conta o que vocês disseram, ou seja, um diagnóstico da palavra de vocês sobre avaliação, do conhecimento de vocês sobre avaliação. Eu vou fazer um tratamento dos dados para ver o conhecimento de forma geral, né? Fazer um processo avaliativo. Para isso, a gente vai usar um instrumento de nuvem de palavras para acumular todo o conhecimento de todos, certo? E a gente vê o que é mais forte, certo, dentro do conhecimento de vocês. Tá? Então, eu estou aqui usando o Wordart, que é uma plataforma que você pode fazer a nuvem de palavras de forma gratuita. Certo? Vou fazer o meu login. Tem várias nuvens de palavras feitas, mas a gente vai criar a nossa. Certo? Então, vamos criar uma nuvem de palavras. E sempre vem com essas palavras. Para puxar a palavra, não sei se todo mundo conhece e sabe usar bem o formulário do Google, eu vou pôr nosso formulário, aqui tem 20 respostas, eu vou criar, certo, uma planilha, então aqui tinha criar, como eu já criei, a gente tem uma planilha aqui com a resposta de todos, certo? Eu vou puxar a resposta de vocês, certo? Copiei, iluminei todas as linhas que tinham a ver com a resposta e vou puxar para o WordArt. Então, estamos aqui, importar, e aqui eu vou colar todo o texto que eu importei de vocês. Veja que para mim não é importante a identidade de vocês no momento, certo? Eu quero ter uma visão geral da turma, ok? Então, eu tive aqui, ó, as palavras, certo? Que formam a minha nuvem de palavras. Eu vou pedir para filtrar, certo? Então, a palavra D, certo? Eu não quero. Isso não importa para a gente, tá? Então, essa aqui eu vou pedir para remover, que também não importa, para também não importa, avaliação, claro, aprendizagem, também 1, 2, 3, isso não vai importar para a gente, certo? Processo, aluno, uma em essas palavras de conexão, eu vou tirar. Bom, nós vamos usar o WordArt para criar uma nuvem de palavras. Certo? Por quê? Eu quero ver o que é mais forte na palavra de vocês em termos de avaliação, certo? No pensamento que vocês trouxeram sobre avaliação.
E a partir daí a gente decidir o que vai fazer, certo? Em termos do corte e recorte do que a gente já montou, em termos de programação e avaliação. Ok? E a nuvem de palavra, ela dá para a gente o enfoque de cada palavra, certo? A força que cada palavra tem. Então, eu vou criar minha nuvem de palavras, certo? Com o Word Art. Aqui eu vou editar. Então, para criar a nuvem de palavras, eu vou primeiro no formulário, certo? E nas respostas, nós temos já 20 respostas. Eu vou abrir a planilha ou criar, se você ainda não tiver criado, vai ficar um link aqui para criar. Eu vou abrir a minha que já está criada e vou copiar, certo? As palavras que vocês disseram. Eu vou copiar também o que vocês falaram, o que esperam da disciplina, porque isso terminou pela minha leitura, vocês trazendo vários elementos nessa expectativa de vocês. Então, vou usar as duas respostas, certo? Como elementos que vocês trazem de avaliação. Vamos aqui voltar para a nossa nuvem de palavras e a gente vai primeiro importar, certo, o nosso texto. Eu vou importar, copiar, colar, certo? Foi o que eu fiz. Aqui a gente remove números, remove palavras comuns do Word, Steam e ok. Então a gente tem aqui as palavras já contabilizado quantas vezes cada palavra aparece. Aqui nos shapes, que é o formato, a gente tem o formato que a gente quer da nuvem de palavras. Tem vários formatos e a gente pode também trazer um formato, certo, para utilizar, certo? Eu vou usar esse formato aqui. Ok? Aqui a gente escolhe a fonte, o layout. Eu gosto sempre tudo muito misturado. Eu gosto totalmente separado. E o estilo aqui, a cor, a ênfase. Então vamos, se rotaciona, se não rotaciona. Eu sei que as palavras têm desaparecido. Isso aqui são as opções do banco. E aqui algumas ações que eu posso fazer, certo? Então, eu posso pedir para trocar certas palavras. Então eu vou tirar as palavras que não são pequenas, certo? São de conexões. Os números, como também usar os pronomes, né? E deixar mais os verbos e os substantivos. Dos, da.
A gente vai retirar. Sobre o, não sei se a gente deve tirar ou não, né? Meu método. E a gente tem aqui avaliação e avaliações. Isso é sempre bom a gente, porque muitas vezes você tem avaliar, avaliação e avaliações, certo? A gente tem uma quantidade de variações da mesma palavra, né, quando a gente escreve, e a gente deve acumular isso como sendo ou uma coisa só, ou variar, por exemplo, a gente ter o objeto, a avaliação, e o verbo, certo? Então, por exemplo, aqui a gente juntaria avaliações com avaliação, deixaria 38 e eliminaria avaliações. Avaliativas é um adjetivo, né? Vamos deixar ele de lado. Avaliando, então vai juntar com avaliar, dando ênfase à questão da ação. Avaliativos também adjetivo e avaliado também é uma ação. Vou juntar aqui e remover esse, certo? Então veja, a gente vai fazer todo um processo para limpar, certo? As pequenas palavras que são de conexão, são conjunções, certo? E também juntar as palavras que são de mesma natureza. Então, avaliativa, avaliativos eu vou deixar só como avaliativa. Vamos priorizar o gênero feminino, porque a gente merece, né? E vamos embora. Eu vou fazer tudo isso, certo? Nas outras palavras. E quando tiver ele já bonitinho, a gente volta. Mas antes de eu fazer todo o processo, eu vou aqui fazendo um processo de visualização para vocês, para verem como está atualmente. Então veja, a gente tem aí palavras, tá vendo? Ainda existe o com aqui, o ainda, mas método, conhecimento, processo, forma, educacional, não, muito, meio, avaliar aluno, estudante, certo? São palavras inovador, aprender. Então a gente tem palavras aí, certo? Desenvolvimento, olha essa palavra, desenvolvimento, habilidades. Tá? Então são vários termos, certo? Que estão na fala de vocês, certo? Quando se vão discutir sobre avaliação. Por fim, terminamos a nossa limpeza e junção das palavras. Por exemplo, eu juntei discente com aluno, com estudante, certo? Por ter o mesmo significado e com suas nuances, claro, mas para que a gente dê a esse sujeito a força que se queria dar, certo? Então a gente terminou. Aqui vocês podem fazer um download, né? Como esses dois tipos, os outros precisa de fato pagar a plataforma. Então, uma vez a gente tem a nossa nuvem de palavras, vamos ver, certo, o que é que tem grande força na voz de vocês em termos de avaliação e em termos de expectativa. Então, a gente vê, claro que o termo avaliação, certo, como produto, certo, e
como uma ação, como um processo, certo? Avaliar. Então, a gente vê também a avaliação como um processo, certo? A gente vê também uma necessidade de olhar as formas de avaliação, uma preocupação com a eficácia, né, do ensino, uma avaliação, a ampliação, né, e de que o que é que a gente avalia? Conhecimento, a gente avalia habilidade e, não estou vendo aqui, mas tem também o termo competência, certo? Mas com menor ênfase, tá? Então, a gente precisa aí, certo? A gente ver todos esses elementos e o que é que tem de importância, quais são os elementos base de uma avaliação. Você vê aqui, ó, o feedback está bem, não foi muito enfático, mas o feedback é um dos elementos essenciais quando a gente pensa numa avaliação. Certo? A questão da nota, certo? Um termo que está muito forte também é o termo dever, deve, devemos, né? Algo enfático, né? Em termos de avaliação tem um peso, né? A questão do conteúdo, a questão da avaliação como medida, certo? E algo que foi forte também, a questão da inovação, certo? Da criatividade que apareceu também. Então, a gente vai tentar, diante desses elementos que vocês trazem, a gente vai tentar trazer para vocês o programa da disciplina bem pautado nessas inovações, certo? Outro termo que apareceu foi a ideia de inclusão, né? Então, a ideia de desenvolvimento, a questão do sistema sistemático, se a gente pensa numa avaliação, de certa forma, vem por trás da questão da instituição, e aí você tem um sistema que termina lhe obrigando a certos retornos, a certos feedbacks, não pensando no aluno, mas pensando na instituição. Certo? Então, a gente vai trazer para vocês, diante de tudo isso, o que vamos tentar priorizar, certo? Nessa disciplina.